Castelo forte é o nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim, somente esse verso. Diz assim o nosso Senhor: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus, glorioso e excelso Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas em nome de Jesus. Pedimos também a direção do Teu Espírito Santo e rogamos, aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para que a Tua palavra encontre morada e assim, Deus bendito, manifeste em nós frutos. Queremos viver a Tua palavra na prática, por isso rogamos, ajuda-nos, pois sem a intervenção do Teu Espírito Santo não há salvação, tampouco santificação. Por isso suplicamos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra, Senhor, possa nos conduzir nas questões mais comuns da nossa caminhada, a um viver piedoso. Rogamos para que tenhamos, Senhor, um momento de estudo da Tua palavra, de questões históricas sobre a nossa igreja, proveitoso, para que sejamos assim edificados e o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja que estava padecendo algumas perseguições, algumas adversidades, ou seja, aos cristãos da dispersão, ele os orienta a uma firmeza, a terem em Cristo consolação, esperança, mas é nesse contexto de perseguição que Pedro também diz que vocês santifiquem o Senhor em seus corações. E como vocês vão fazer isso? Se submetendo à palavra revelada, para que Cristo, como Salvador e Senhor de suas vidas, possam lhes habilitar a darem razão da esperança que há em vocês. É claro que Pedro ele não está excluindo a responsabilidade que cada cristão tem de evidenciar a autenticidade dessa fé à medida que elas esboçam a respeito de doutrinas tão centrais como a cruz de Cristo, como o favor de Deus, até mesmo em meio às perseguições, privilégios espirituais, principalmente o fato deles terem sido salvos pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo que aplicou a salvação a eles. É em cima desse texto, meus irmãos, que eu queria falar a respeito da evolução completa do protestantismo. Porque quando nós olhamos para a reforma protestante, geralmente nós pensamos que foi simplesmente algo no campo religioso. A justificação pela fé, independente das obras, é algo crucial no que diz respeito a esse marco histórico que aconteceu em 1517. Os solas, como foram expostos nesta manhã, é algo crucial. Como o pastor bem colocou, né, é o centro da teologia reformada, é o centro de gravidade da teologia reformada. A produção confessional, esses documentos credais, meus irmãos, nos leva a olhar para essas formulações doutrinárias e nos apaixonarmos, porque as proposições, por exemplo, dos nossos símbolos de fé, alencados nas Escrituras Sagradas, nos renova e estimula a nossa mentalidade cristã. Mas quando nós olhamos para a reforma protestante como um todo, nós vemos que um sistema de interpretação das Escrituras Sagradas saiu da reforma que até hoje tem influenciado povos. Então, quando Pedro ele diz que nós devemos santificar a Cristo em nosso coração e principalmente nós darmos razão da esperança que há em nós, ele está fazendo referência a uma competência intelectual que deve refletir as Escrituras Sagradas em todos os seus momentos. Ou seja,
Nós devemos dar razão da esperança que há em nós, no trabalho, na educação, na faculdade, em qualquer esfera que estejamos inseridos, seja num contexto de paz ou perseguição. A pessoa de Cristo, a cruz de Cristo, as implicações do Evangelho devem ser tão vívidos em nossa mente e vida, que deve sair de nossos lábios de forma tão natural. Então, olhar para a reforma protestante, no nosso caso aqui que nós iremos considerar nesta noite, para o calvinismo, é encarar um sistema de interpretação das Escrituras Sagradas que faz frente a qualquer corrente conceitual que possa, porventura, hostilizar o cristianismo. Meus irmãos, é comum alguns pensarem no calvinismo como uma espécie de adoração ao homem. Muitos criticam a ideia de se identificarem através de nomes humanos, ou seja, calvinismo, luteranismo e por aí vai. Ou seja, há pessoas que são contrárias a qualquer nomenclatura que possa identificar um indivíduo que se diga cristão. E essas pessoas dizem muitas das vezes que pertencem a Cristo e não a corrente de pensamento que leva o nome de homens tão falhos. Porque Calvino, embora sendo um homem excepcional, foi um homem falho. Lutero, Beza, Melancton, todos homens falhos. Vale ressaltar que o João Calvino, certamente ele iria se mostrar contrário a qualquer movimento que levasse o seu nome. Entretanto, dado o seu comprometimento, o seu envolvimento com a igreja e a sua influência, não somente em Genebra, mas para além daquela região, foi inevitável um grupo, uma comunidade se identificar através dessa nomenclatura, principalmente em gerações posteriores. Meus irmãos, a ideia de nos identificarmos como calvinistas não é de adoração, mas de sujeição a um corpo de interpretação que caracteriza de forma mais profunda homens comprometidos com essas correntes, como eu estou falando. João Calvino, ele era um exímio comentarista. Ainda no início da Reforma, ele conseguiu produzir sistematicamente um documento que beneficiou enormemente a Igreja do Senhor, as Institutas. Então, nos identificarmos com o seu nome não é simplesmente adorá-lo ou reverenciá-lo. Antes, é adotar uma postura com relação à interpretação. Então, meus irmãos, pensar na reforma protestante, no nosso caso o calvinismo, como a evolução completa do protestantismo, não significa, retorno a dizer, não significa sujeição ao homem, mas preferências intelectuais que manifestam coerência, harmonia e plausibilidade doutrinária. Por exemplo, ontem foi falado a respeito do nosso diretório de culto. No diretório de culto, há algumas recomendações com relação ao ministro. Não se exige do ministro capacidade profunda com relação às línguas originais. Mas, em alguma medida, ele deve conhecer o grego, o hebraico, para melhor ensinar a igreja. Ou seja, isso que é tão vital, que é tão importante, tem sido desprezado por muitos cristãos. E muitas das vezes por muitos presbitérios na hora do exame. Então, percebam, meus irmãos, que quando nós olhamos para o calvinismo como um movimento, nós percebemos coerência, harmonia e plausibilidade doutrinária. Zwinglio, ele decorou todo o Novo Testamento em grego para melhor ensinar a igreja. Então percebam que havia um zelo, havia um envolvimento, havia um comprometimento na exposição das Escrituras Sagradas. E falar a respeito do calvinismo é tocar nessas questões de interpretação das Escrituras. Então, o calvinismo é uma corrente de interpretação das Escrituras que evoca coesão, fundamentação e piedade. Nesse momento, eu quero ressaltar o que Abraham Kuyper ele falou em seu livro Calvinismo. Muito mais precioso para nós que o desenvolvimento da vida humana é a coroa que a enobrece.
e esta nobre coroa da vida para vocês e para mim repousa no nome cristão. Ele sabia que se identificar como cristão é evidenciar-se com pressupostos alinhados na cruz de Cristo. Então, quando ele se identifica como calvinismo, ele não está desprezando, ele não está rejeitando essa nomenclatura, mas ele está afunilando uma compreensão necessária em meio a debates. Então, hoje, por exemplo, o nome cristão perdeu completamente o seu significado. Espíritas são chamados de cristãos. Católicos romanos são chamados de cristãos. Pessoas que não têm um comprometimento fidedigno com as Escrituras Sagradas se autonomeiam cristãos. Então é necessário, meus irmãos, nós sermos mais claro e objetivo em termos de definições para que nós venhamos saber o que a pessoa pensa e o que ela defende. Então Kuyper, quando ele diz que ele ama o calvinismo, ele não está desprezando essa nomenclatura, cristão, com todos os seus pressupostos. Ele entende, nós devemos entender que nós estamos inseridos em uma cultura que cada vez mais, meus irmãos, é necessário nós formularmos a respeito daquilo que nós acreditamos, ou seja, formularmos doutrinas. Então, meus irmãos, reconhecer essa ideia, ou seja, nos identificarmos como calvinistas, não é desprezar ou fazer concorrência com os pressupostos que a palavra cristão carrega, mas sim nos mostrarmos como um povo, indivíduos, que pertencem a uma ala do protestantismo que se distingue em alguns aspectos do luteranismo, por exemplo. Então, quando nós nos identificamos como calvinistas, nós estamos formulando posições com relação àquilo que nós acreditamos. Foi falado também nesta manhã com relação à ceia. O luteranismo tem uma compreensão, a Igreja Católica tem outra. Zwinglio tinha uma outra compreensão. A Igreja Católica Romana acreditava na transubstanciação, que o elemento pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Martinho Lutero, recusando isso, ele diz que, olha, os elementos continuam sendo os mesmos elementos, não há uma mudança de substância, entretanto, há uma presença física da pessoa de Cristo. Zwinglio, em contrapartida, ele dizia que não, é apenas um memorial o que nós fazemos. Muitas igrejas pentecostais, batistas, acreditam que a ceia é um memorial. João Calvino, em contrapartida, ele dizia que os elementos continuam sendo os mesmos elementos, pão e vinho. Não há uma presença física de Cristo, porque Cristo está à destra do Pai, e quando Ele vir para este mundo, Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Entretanto, há uma presença espiritual que traz juízo, e que também traz renovação. Então, nos identificarmos como calvinistas é deixar bem claro que nós temos determinadas posições que se distinguem do catolicismo romano, do luteranismo e por aí vai. Então, quando nós nos chamamos de calvinistas, nós devemos ter isso em mente. Não desprezamos a nomenclatura cristã, mas temos as nossas ressalvas. Nos distinguimos de outras denominações, como no caso o luteranismo, com as suas doutrinas e com alguns outros conceitos mais. Mas nós entendemos que o calvinismo, como sistema de vida, nos apresenta um corpo de compreensão das Escrituras Sagradas, como eu disse a princípio, que nos traz coerência, harmonia, fundamentação. É por isso que Kuyper também ele vai dizer o seguinte com relação ao calvinismo. No calvinismo, meu coração tem encontrado descanso. Do calvinismo, tenho tirado firme e resolutamente a inspiração para assumir minha posição no auge deste grande conflito de princípios. Então, meus irmãos, falar a respeito de calvinismo é falar a respeito de um sistema que faz frente
Há determinados movimentos que concorrem com as Escrituras Sagradas. E Kuyper, ele sabia disso, é por isso que ele se apropria desse movimento, se identifica com esse movimento, para deixar bem claro que no calvinismo ele tem as ferramentas necessárias, tanto para combater, como também para se defender. É por isso que a evolução completa do protestantismo é o calvinismo. Esse tema, meus irmãos, é um tema que me atrai muito. Não foi formulado por mim, mas pelo próprio Abraham Kuyper. Então, quando Kuyper ele diz que o calvinismo é a evolução completa do protestantismo, ele tem isso em mente. Que em meio aos conflitos, o calvinismo se apresenta como uma corrente de interpretação das Escrituras Sagradas que pode vencer diálogos, que pode se apresentar de forma coesa a determinadas batalhas que o secularismo coloca para o povo cristão. Então, meus irmãos, devemos conhecer o calvinismo com mais propriedade, pois fazendo isso, nós iremos nos munir, à semelhança de Kuyper, de ferramentas para combater e nos defender das ameaças pagãs e seculares, já que o calvinismo pode fazer, sim, frente a qualquer sistema conceitual alternativo, no plano racional, moral e existencial. Então, Kuyper ele tem isso em mente, que o calvinismo ele pode sim, como um sistema coeso, fazer frente a qualquer sistema conceitual alternativo, tanto no campo racional, como também no campo moral. E não somente isso, mas também na esfera existencial. Amados, quando nós falamos a respeito do calvinismo, e daquilo que nós devemos ter para defender a nossa fé, no caso aqui, esse sistema de vida, geralmente nós pensamos no calvinismo somente no campo soteriológico, a doutrina da salvação. E vale ressaltar que o calvinismo de fato ficou conhecido, como os 5 pontos do calvinismo, pela questão de Dort. Dort, ele é um dos padrões, um dos documentos que a Igreja Reformada Holandesa adota. Tem a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Inclusive, requer-se de todos os oficiais eclesiásticos das igrejas reformadas que subscrevam esses documentos. Então, meus irmãos, Dort ele é o 3º padrão doutrinário das igrejas reformadas. Também chamado os 5 artigos contra os remonstrantes. Remonstrantes eram aquelas pessoas que estavam opinando, objetando aquilo que já estava estabelecido. Então a ideia dos remonstrantes de se apresentarem, de se oporem. Eles ficaram reconhecidos dessa forma porque eles formularam determinadas questões que faziam frente à doutrina da salvação como era cunhada por Calvino e outros. Então, os cânones de Dort, meus irmãos, são exposições doutrinárias que foram adotadas pelo grande sínodo reformado de Dort, nos anos que foram de 1618 a 1619. A primeira reunião do sínodo foi tida a 3 de novembro de 1618 e a última a 9 de maio de 1619. Embora seja um documento pequeno, levou um período para ser composto. E as pessoas que compuseram esse sínodo não eram qualquer pessoa, eram as pessoas mais capacitadas, as mais eruditas no que diz respeito à teologia, para responderem aos remonstrantes. Meus irmãos, nesse sínodo foram convocados representantes com direito a votos, vindo de 8 países estrangeiros, ou seja, teve uma dimensão internacional, pois não se compunha apenas de delegados das igrejas reformadas dos Países Baixos. 27 representantes de igrejas estrangeiras também participaram dele. O Sínodo de Dort foi convocado em vista de uma séria perturbação no seio das igrejas reformadas, causada pelo surgimento e propagação do arminianismo. Armínio, que foi um professor de teologia na Universidade de Leiden e também estudou em Genebra, ele e seus seguidores se desviaram da fé reformada quanto ao que alegavam em 5 importantes pontos. Eles ensinavam que a eleição era condicional, ou seja,
tinham por base a previsão da fé. O Senhor, ele elegia com base em uma fé prevista. Simplificando a questão, o Senhor, ele via que aquela pessoa iria aceitá-lo, então ele escolhia aquela pessoa. Então essa eleição era condicionada à fé que a pessoa poderia exercer em Cristo. A segunda coisa que eles defendiam era uma expiação universal. Cristo, ele morreu por todo ser humano, sem distinção. A ordem lógica dessa declaração é que haverá pessoas no inferno por quem Cristo morreu. Porque se a expiação é universal, se Cristo morreu por todos, haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu. E outra, se há no inferno pessoas por quem Cristo morreu, então aquilo que Cristo propicia, o seu sacrifício, não é garantia. Porque se haverá pessoas no inferno por quem Cristo morreu, então a salvação que Cristo oferece não é uma garantia, mas uma possibilidade. Então eles ensinavam a eleição condicional e a expiação universal. E a depravação parcial. O homem, ele não foi afetado completamente pelo pecado. Ainda há uma potencialidade no homem que o direcione a Cristo. Pelos seus próprios esforços, ele pode ir a Cristo, optar por Cristo, aceitar a Cristo. Por quê? Porque o pecado não afetou toda a sua constituição. Ainda há liberdade, ainda há força, ainda há em sua vida a obra necessária para ele obter a salvação. Eles falavam que a graça era irresistível e que a possibilidade de cair da graça era uma realidade. Então, meus irmãos, os remonstrantes, os arminianos, eles defendiam que a eleição é condicional, a expiação é universal, a depravação é parcial, a graça é irresistível e há a possibilidade de cair da graça, sim. Aquele que é salvo, ele pode perder a sua salvação. Então isso aqui, meus irmãos, foi um chafurdo, digamos assim, doutrinário no meio da igreja. A igreja reformada, ela entendia que o Senhor é quem ela elege. E Ele elege com base no seu beneplácito, com base na sua vontade, conforme o apóstolo Paulo deixa bem claro em Efésios capítulo 1. A graça, ela pode ser resistida de uma certa forma, mas aquele que é eleito em última instância, ele não pode resistir, ele vai ser atraído pelo amor de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo mudará o seu coração. O Espírito Santo lhe trará um novo nascimento, uma regeneração. Então ele não pode cair da graça, porque aquilo que Cristo garante é vida eterna. Como ele deixou bem claro, olha, vocês estão cravados em minhas mãos, e ninguém poderá arrebatá-los. Então Cristo, ele deixa bem claro também que, olha, aqueles que vêm a mim, de modo algum eu lançarei fora. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então são muitos os versículos que atestam aquilo que a igreja reformada já defendia, promulgava e conservava. Os arminianos, os remonstrantes, entretanto, causaram uma confusão, mas a igreja que ama, que orienta, que ensina, que admoesta, decidiu se reunir e dar resposta aos remonstrantes. Meus irmãos, tais posições foram rejeitadas pelo sínodo e as percepções opostas materializaram-se naquilo que é hoje chamado de os cânones de Dort, ou os 5 artigos contra os remonstrantes, ou, como é muito conhecido, os 5 pontos do calvinismo. Meus irmãos, nesses cânones, o sínodo fixou a doutrina reformada dos seguintes pontos, como nós conhecemos: a eleição incondicional, a expiação limitada ou definida, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Cada cânone consiste de uma parte positiva e de outra negativa. Olha como se dá o documento formulado por esses homens. A primeira é uma exposição da doutrina reformada referente à questão, e a última é a refutação do erro arminiano correspondente. Então, vejam, meus irmãos, que a igreja se reuniu
Muitos pastores se reuniram para considerar essas posições e chegaram à conclusão de que os arminianos, os remonstrantes, estavam completamente equivocados, porque as Escrituras deixam bem claro que a salvação pertence ao Senhor, é aquilo como nós conhecemos, né? Que a salvação ela é monergística, ou seja, só é uma pessoa trabalhando, só há uma pessoa agindo, no caso, o próprio Deus soberano que salva. Ela não é sinergista, como a Igreja Católica Romana defende, com uma mistura de pelagianismo. Duas pessoas trabalhando, o homem e Deus. Então, através do Cânone de Dort, né, o calvinismo ele ficou conhecido, né, os 5 pontos do calvinismo ficou conhecido como um sistema soteriológico. E muitas pessoas ficam somente nisso, apenas nisso. Eu estou ressaltando esse primeiro momento, meus irmãos, porque o calvinismo não é só doutrina da salvação. O calvinismo ele é muito mais abrangente, muito mais amplo do que isso. É muito mais rico e, como eu falei a princípio, nós devemos nos aprofundar nesse sistema. Porque esse sistema nos mune para nos defendermos e batalharmos, dando assim razão da esperança que há em nós. E santificando o nome de Cristo em nossas vidas, à medida que nós obedecemos a sua palavra. Então percebam, meus irmãos, que o calvinismo de fato, nesse sentido, é a melhor exposição da doutrina da salvação nesses termos. Entretanto, o calvinismo não é só os 5 pontos. E só dando aqui mais um detalhe, né? A ordem, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, essa ordem, ela é lógica. Então é muito importante os irmãos também entenderem que a ordem ela não é aleatória, ela não tem sentido, não tem propósito, ela tem sim. Então, quando os cristãos dizem que a depravação total, que não significa que o homem vai cometer todos os pecados possíveis, quando eles falam da depravação total, eles dizem que no que diz respeito às coisas espirituais, o homem é completamente morto. O pecado afetou toda a sua constituição. Então, se o Senhor não tivesse eleito, jamais que haveria qualquer inclinação em direção ao Senhor. Mas o Senhor que elegeu antes da fundação do mundo, decidiu enviar o seu Filho para propiciar pecados. Depravação total, eleição incondicional e expiação limitada. Ou, como Sproul prefere dizer, né, definida. Então, não somente isso, se Ele providenciou salvação mediante o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, é necessário que Ele os atraia. Daí graça irresistível. Mas não somente a salvação, o fato de Ele continuar no estado de graça, se dá também pela misericórdia e bondade do Senhor. A preservação dos santos, ou perseverança dos santos. Então, meus irmãos, o calvinismo, nos seus 5 pontos, é muito importante conhecermos, sem sombra de dúvida, porque algum tempo atrás eu participei de um exame de candidatos ao Sagrado Ministério, que um dos pastores indagou um candidato: quais são os 5 pontos do calvinismo? E ele disse: 5? Não é 10, não? Então, ele não conhecia, e como subterfúgio, ele tirou essa brincadeira para tentar amenizar a sua ignorância. Ou seja, uma pessoa que é candidata ao Sagrado Ministério na IPB não sabe sequer que há 5 pontos do calvinismo. Uma pessoa dessa é completamente desqualificada para estar à frente da igreja. Meus irmãos, mas como eu tenho dito, o calvinismo é só os 5 pontos, né? O calvinismo, como diz Kuyper, é um sistema de vida. Então eu sei que é um pouco puxado algumas questões aqui que eu vou falar, mas você pode acompanhar em outros momentos e tirar dúvidas também em outra oportunidade. Meus irmãos, Kuyper, ele abraça o calvinismo como identificação da sua pessoa, porque ele entende que o calvinismo ele é um sistema de vida, não simplesmente soteriológico. E por que ele faz isso, meus irmãos? Porque ele entende que o calvinismo ele pode ser encarado como uma visão de mundo, cosmovisão.
Geralmente os cristãos conhecem somente aquele livro, né, de Kuyper, Calvinismo, mas ele tem muitos escritos com relação a essas formulações que ele sintetiza em suas palestras, né, que tem o livro Calvinismo. Meus irmãos, a cosmovisão como um conceito, ela tem uma história rica e elaborada. Né, o termo é uma tradução do alemão Weltanschauung e foi usado pela primeira vez por Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura, mas só de passagem. Lembra que Kant, na Crítica da Razão Pura, ele vai dizer que a razão é que emite juízos. E nós não podemos conhecer de fato a realidade porque transcende a razão. O que nós podemos fazer é formular determinadas declarações, perdão, né, pela redundância, mas ele diz isso, né? O que nós podemos fazer é simplesmente representar o objeto conhecido diante de nós. Aí com isso, ele vai para a esfera espiritual. Então, nós podemos, através da razão, emitir juízo sobre os objetos, mas com relação a Deus, isso foge à razão. Que é aquela questão do númeno e o fenômeno. Meus irmãos, mas eu não quero me deter nisso. A questão é que Kant, ele formulou um conceito que outros filósofos se apropriaram e até hoje está sendo estudado. Visão de mundo, cosmovisão. Então, no idealismo e no romantismo alemão, foi amplamente usado para designar um conjunto de crenças que fundamentam e moldam todo o pensamento e toda a ação humana. Então, a princípio, cosmovisão, e entendendo o calvinismo como sistema de vida, fazendo aqui um paralelo com essas ideias, cosmovisão é algo que fundamenta e que molda os seus pensamentos. E aquilo que molda os seus pensamentos, necessariamente irá moldar as suas ações. Então, Dilthey, um filósofo, ele se apropriou do conceito de Kant e ampliou. Foi ele quem primeiro usou esse termo e deu bastante foco. Meus irmãos, em todo caso, de Kant, Wittgenstein e Francis Schaeffer, o conceito ele apareceu em vários contextos, tendo sido adaptado ou rejeitado por uma ampla variedade de cosmovisões, do idealismo alemão ao niilismo e cristianismo calvinista. Então, percebam que Kant, ele está censurando os dogmáticos na Crítica da Razão Pura, ou seja, né, a linguagem, ela pode conceituar, mas eu tenho que entender que, para além da linguagem, há determinadas questões que fogem. Então, a razão ela tem que ser norteadora, ela tem que ser rainha, para que os juízos emitidos sejam de fato levados em consideração. Mais à frente, ele vai dizer que, olha, o que diz respeito a questões sobrenaturais, isso foge à razão. Nós podemos só aceitar pela fé. Emitir juízos pela razão, pela crítica da razão, fica a desejar. Eu estou só simplificando, eu estou sendo até simplista naquilo que Kant elaborou na Crítica da Razão Pura. Meus irmãos, então quando ele formula esse conceito, quando Dilthey pega essa ideia, outros filósofos também vão se apropriar, Francis Schaeffer, Kuyper, James Orr e muitos outros, quando eles pegam esse conceito, eles entendem que de fato há algo no ser humano, há um centro, há uma estrutura conceitual que molda todo o seu pensamento e as suas ações. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos cair naquela falsa ilusão de que declarações são neutras. Estão carregadas de pressupostos. Formulações científicas estão carregadas de pressupostos. A evolução, ela não é uma ideia factual científica, ela é um posicionamento filosófico. Então percebam que quando esses homens pegaram esse conceito, ampliaram, e o cristão também pegou esse conceito e se apropriou, porque o cristão ele entende que ele pode se apropriar dos despojos do mundo e usar para adoração ao Senhor.
Por exemplo, quando os israelitas saíram do Egito, eles pegaram muitos objetos dos egípcios e usaram na construção do tabernáculo. Então o cristão ele pode se aproveitar daquilo que o ímpio produz e com ações de graça fazer com que aquele objeto passe a ser um instrumento de adoração ao Senhor. Mas veja como Moisés, e o Senhor, através de Moisés, ele nos ensina ainda mais com relação a essa questão. Os mesmos objetos que podem ser usados para glorificar ao Senhor, também podem ser usados para desonrá-lo. Porque muitos instrumentos foram usados na construção do tabernáculo, mas também muitos objetos foram usados para construir um bezerro de ouro. Então, meus irmãos, só para os irmãos terem uma ideia a respeito da influência do conceito cosmovisão, né, visão de mundo, Friedrich Nietzsche, ele disse o seguinte: com a morte de Deus, todos os padrões externos para a verdade, o bom e o belo também morreram. Meus irmãos, Nietzsche, ele não estava declarando que Deus ele morreu literalmente, né? Nunca houve qualquer tipo de Deus nesse sentido. Ele queria dizer que a noção de Deus não funcionava mais na imaginação humana, não tinha mais efeito sobre como as pessoas se comportavam. Elas poderiam dizer que acreditavam em Deus, mas seus pensamentos e suas ações traíam o seu ateísmo funcional. Ou seja, quando Nietzsche ele disse que Deus está morto e nós o matamos, ele estava dizendo que, olha, nós temos uma compreensão a respeito de quem Deus seja. E o cristianismo tem formulações com relação à moralidade, com relação à realidade, com relação à vida, à existência, o significado da vida. Mas se você professa uma coisa e vive contrário àquilo que você professa, você matou Deus. E a igreja como um todo estava se distanciando dessas verdades na prática. É por isso que ele fez essa formulação metafísica. Nós matamos Deus. E daí, quando ele vai formular a questão de cosmovisão, visão de mundo, ele vai dizer que, olha, o homem por si só, ele pode formular questões morais sem necessariamente pressupor um Deus soberano transcendental. Que aí vem aquela ideia de sobre-homem de Nietzsche. Então vejam, meus irmãos, que esse perspectivismo é encontrado no âmago da filosofia de Nietzsche. E Nietzsche, ele vê toda a cosmovisão como um produto de seu tempo, lugar e cultura. O que é que ele estava dizendo com isso? E olha que há muitos cristãos nas igrejas, né? Muitos cristãos ditos reformados, defendendo ideais nietzschianos. Não, algum tempo atrás eu vi um cristão no MPB dizendo que ele era nietzschiano. Só que Nietzsche, ele rompe com essa moralidade que faz teorreferência. Ele vai dizer que o homem ele pode criar o seu campo moral sem necessariamente acreditar num Deus soberano. E ele vai dizer o seguinte: olha, nós não matamos Deus, nós professamos algo, vivemos contrário daquilo que nós professamos, nós não precisamos de Deus. Então aquilo que Nietzsche formula como cosmovisão, ou seja, como sistema de vida que está ligado a um tempo, lugar e cultura, ele está dizendo o que com isso? Que não há uma revelação sobrenatural, que não há uma vontade atemporal para o homem, não há um juiz a quem nós iremos prestar contas. É por isso que Nietzsche, na sua loucura e rebeldia, propositalmente contraiu uma doença por meio de relações sexuais e morreu com aquela doença, porque ele acreditava que ele deveria viver as últimas consequências de um abandono ao Senhor. Então, muito cuidado, porque de fato há muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, nós vivemos agora, e o nosso tempo, a nossa cultura, o nosso lugar é que ditam normativamente a nossa existência. E isso é extremamente perigoso, porque hora ou outra, alguns cristãos estão defendendo isso. Michel Foucault, ele disse o seguinte: a verdade deve ser entendida como um sistema de procedimentos ordenados para a produção, regulação, distribuição, circulação e operação de declarações.
A verdade está ligada a uma relação circular com os sistemas de poder que a produzem e a sustentam, e aos efeitos do poder que ela induz e que a ampliam, um regime da verdade. Em termos céticos, cosmovisões são meramente construções linguísticas de uma elite de poder. São as fachadas de uma realidade ausente e funcional como meios eficazes de opressão social. Ou, em outras palavras, cosmovisões são nada mais que pseudo-interpretações de uma realidade última revestida de um poderoso traje linguístico. Meus irmãos, com essa ideia, ele criticou comportamentos cristãos que evidenciavam uma teorreferência, um Senhor sobrenatural. O que nós vivemos são simplesmente linguagens. E veja que num contexto brasileiro até isso está perdendo significado. A linguagem, o conteúdo, o discurso, ele pode ser completamente taxado. E a sua opinião, a sua expressão, as suas formulações podem ser até criminalizadas, como nós estamos presenciando. Então, as Escrituras nos apresentam um sistema de vida que está para além do tempo, cultura e lugar. É por isso que o cristianismo ele pode chegar em qualquer cultura e se colocar como verdade absoluta, porque não está restrita a um tempo, lugar e uma cultura. Então eu trouxe só alguns exemplos aqui de Nietzsche, Foucault, porque, meus irmãos, essas pessoas entendiam o que é sistema de vida. Elas entendiam como formulações, posicionamentos doutrinários têm o poder de mudar o seu coração, as suas percepções, as suas ações. É por isso que a mídia e muitas outras pessoas estão ditando comportamentos. Quantos cristãos, meus irmãos, não ficam escutando aquelas músicas sertanejas, melancólicas, supostamente belíssimas, e fazem daquele quadro imaginário uma norma para as suas vidas? Não que isso seja de todo errado, se não tiver claramente um teor contrário às Escrituras Sagradas. Tem algumas músicas que são até boas de se ouvir. Mas quando elas apresentam um quadro irreal, que não condiz com a natureza humana, que não condiz com o Deus aliancista, que pontua como o casal deve vivenciar a sua relação, quando essas músicas contrariam esses ideais, essas pessoas que ouvem isso estão sendo influenciadas sem se dar conta. Então a linguagem, Deus, a moral, o sistema conceitual, tudo isso, meus irmãos, molda pensamentos. Só para espinhar mesmo, né? Meus irmãos, quantas pessoas vacinadas já não estão esperando pelo governo dizer, não use mais máscara, para deixar de usar? O que isso significa? Meus irmãos, os cristãos, eles pegaram esse conceito kantiano, desenvolvido por Dilthey e muitos outros, principalmente James Orr, porque eles entenderam que o cristianismo, na expressão do calvinismo também, pode fazer frente a essas fontes concorrentes de autoridade com as Escrituras. Então, vejam, meus irmãos, que alguns pensadores, eles consideraram o conceito de cosmovisão especialmente valioso. James Orr foi o primeiro a se apegar desse conceito e formular para instruir a igreja. Orr, Kuyper, Doiverd, James Oates, Albert Oates, Ronald Nash, John Koch e muitos outros. Eram homens, meus irmãos, comprometidos com o Evangelho e que formularam todo um sistema conceitual para lhe munir de ferramentas para combater as hostes de Satanás por meio do paganismo e secularismo. Por exemplo, James Orr, um teólogo presbiteriano escocês, foi ele que introduziu pela primeira vez o pensamento de cosmovisão na teologia cristã em suas palestras Kerr, de 1890 a 1891, na Faculdade Presbiteriana Unida, em Edimburgo, publicadas como A Visão Cristã de Deus e do Mundo. Lá na Amazon, está de R$ 4,99 na versão Kindle, mas está em inglês.
Então, ele estava bem ciente dessa origem alemã do conceito e a adaptou aos seus próprios interesses apologéticos, como fez Schaeffer, Van Til e muitos outros. Abraham Kuyper, ele pega e vai sustentar que cosmovisão, essencialmente, trata-se de 3 relações fundamentais que permeiam toda a existência humana, a saber, nossa relação com Deus, com o homem e com o mundo. Fazendo aqui um paralelo entre cosmovisão e calvinismo. Então, Kuyper, ele diz que, essencialmente, todo ser humano, ele tem uma relação com Deus, com o homem e com o mundo. E nas suas palestras, ele deixa bem claro que o calvinismo, ele sustenta uma relação com Deus a partir de uma palavra revelada que traz essa ideia de pacto. Então, quando ele fala a respeito da relação do homem com o homem, quando eu olho para o meu semelhante, por mais que ele não seja um cristão regenerado, eu devo olhar para ele como uma pessoa, à imagem e semelhança de Deus. O que é que isso significa? Traz dignidade. Lhe confere direitos inalienáveis. Ou seja, contextualizando aqui para nós. Então, um cristão que defende uma fé em Cristo Jesus, ao olhar para um homossexual, embora saiba que aquela pessoa está em pecado, ele entende que o homossexual, ele ainda é a imagem e semelhança de Deus, embora com a imagem e semelhança borrada. Então ele o respeita, ele expressa dignidade pelo seu próximo. É isso, meus irmãos, que Kuyper ele vai defender nessas relações tão fundamentais, Deus, o homem e o mundo. Por exemplo, quanto à nossa relação com Deus, uma comunhão imediata do homem com o eterno, independentemente do sacerdote ou da igreja. Quanto à relação do homem com o homem, o reconhecimento em cada pessoa do valor humano, em virtude da sua criação na similitude do divino, e, portanto, da igualdade de todos os homens perante Deus e seu magistrado. E quanto à nossa relação com o mundo, o reconhecimento de que em todo o mundo a maldição é restringida pela graça, que a vida do mundo deve ser honrada em sua independência. E que precisamos em todos os domínios descobrir os tesouros e desenvolver as potencialidades que foram ocultadas por Deus na natureza e na vida humana. Meus irmãos, por exemplo, quando ele vai falar a respeito do calvinismo e a arte, então eu olho para a arte, eu não vejo simplesmente um objeto que me traga algum ponto de satisfação. Mas ao olhar para a arte como cristão, eu entendo que aquele objeto, como a potencialidade oriunda do homem que o formou, me traz sim uma determinada satisfação, contemplação, mas quando eu olho para a arte, eu vejo que aquilo ali também deve expressar a majestade de Deus, porque Deus ele é criativo, o Senhor ele é um Deus de ordem. O Senhor, ele traz uma construção para além de qualquer formulação humana em termos de expressão estética. Então, naquilo que eu produzo, eu também devo glorificá-lo. Percebam, meus irmãos, que quando o Kuyper ele vai sustentar que o calvinismo pode ser considerado como sistema de vida, ele faz isso à luz das Escrituras Sagradas, para as mais variadas esferas da sociedade. Por exemplo, quando ele vai tratar a respeito do calvinismo e a ciência. Meus irmãos, a ciência, ela considera o mundo como normal. Mas nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que não há normalidade no mundo. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem que o mundo geme. O pecado o afetou. O mundo foi amaldiçoado por causa da transgressão do homem. Então nós vivemos uma anormalidade. Então, quando o cristão faz ciência, ele faz para a glória do Senhor, sabedor que o Senhor o incentiva, o estimula a descobrir, a tirar do ambiente ao seu redor tudo aquilo que pode lhe trazer benefícios. Mas ele sabe que o mundo será redimido, porque o pecado também afetou o mundo. Então, ele faz isso com sabedoria, com santidade, com temor. Veja como Kuyper ele vai falar a respeito desse sistema de vida que influencia todas as esferas ao nosso redor. Um outro, aí esse foi mais filósofo, Hermann Doivert,
Para Doivard, os empreendimentos humanos não decorrem de uma cosmovisão, mas dos compromissos espirituais do coração. Só existem 2 compromissos básicos. Na New Critique deles tem isso. Levando a 2 condições básicas da vida: o homem convertido a Deus e o homem desviado de Deus. O compromisso que se faz é decisivo para toda a vida e pensamento. Doivard identifica 2 motivos de fundo religioso que dão conteúdo ao nortear questões centrais de toda a vida e do pensamento. O primeiro é o dinamismo do Espírito Santo. Isso traz o homem ao relacionamento de filiação com o Pai Divino. Seu motivo de fundo religioso é aquele da palavra revelação divina, que é a chave para o entendimento das Escrituras Sagradas. O motivo da criação, queda e redenção por Jesus Cristo na comunhão do Espírito Santo. O segundo norteador central é aquele do espírito de apostasia do Deus verdadeiro. Então, veja que Doivard, ele diz o seguinte: só existem 2 compromissos básicos: alienação de Deus ou devoção ao Senhor. Kuyper, ele vai dizer que toda cosmovisão trata-se de 3 relações fundamentais de toda a existência humana: relação com Deus, relação com o mundo e com o homem. Então vejam, meus irmãos, que se o meu espírito é de alienação, de rejeição ao Senhor, o meu semelhante, ele não tem dignidade semelhante a mim. Pelo contrário, todas as minhas propensões, todos os meus planos estão inclinados a sobrepô-lo, por mais que eu tenha que tirá-lo do meu caminho. Não há dignidade. O mundo, ele deve ser usufruído o máximo dos seus recursos. Por quê? Porque o interesse de um homem alienado de Deus é só financeiro, é só posse, é só conquista. Então, de fato, meus irmãos, só há 2 compromissos básicos: devoção ao Senhor ou rebelião. Meus irmãos, eu quero caminhar para a conclusão, definindo de forma mais precisa o que é cosmovisão, à luz daquilo que Kuyper sustentava, Doivard, mas o conceito que eu trouxe aqui, a definição que eu trouxe, foi o do filósofo cristão James Sire, que, se não me falha a memória, faleceu em 2016. Ele escreveu um livro chamado Universo ao Lado. Só que ele escreveu outro livro, dando nome ao elefante, para reformular o conceito de cosmovisão do primeiro livro. Ele diz o seguinte: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou num conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Todos aqui têm uma cosmovisão. Todos aqui têm um sistema de vida. Todos aqui têm um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Se você não se sujeita às Escrituras Sagradas, é porque em seu coração há um instrumento que faz concorrência com as Escrituras Sagradas. Não só faz objeção às Escrituras, como está acima da palavra de Deus. É um compromisso que você assume, seja de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, quantos cristãos não há nas redes sociais com frases de Martinho Lutero, Calvino, Beza, Martin Bucer e outros, mas posterior à Reforma Protestante, estão compartilhando vídeos de pastores neopentecostais, estão escutando músicas que de alguma forma não têm uma teologia teocêntrica, cristocêntrica. Por quê? Porque os seus corações estão comportando tudo, e os seus compromissos não são com as Escrituras Sagradas fidedignamente, mas são com tudo aquilo que se assemelha à religiosidade.
Todos aqui têm um sistema de vida. A forma que você conduz o seu lar expressa que compromisso você tem no coração. A forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata o seu pastor, o seu conselho, a forma que você trata a igreja, a forma que você trata o dia do Senhor, como você ensina os seus filhos, tudo isso evidencia, seja de forma consciente ou inconsciente, mais inconscientemente, que você assumiu um compromisso de vida, um sistema de vida. Possa ser que não seja as Escrituras Sagradas, mas sim o seu coração. E como disse João Calvino, o seu coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, meus irmãos, todos aqui têm uma orientação fundamental do coração. Possa ser que determinados jovens olhem para outras jovens e vejam nelas somente objeto de consumo, de relações efêmeras, sem compromisso, sem exaltação ao Senhor. São muitas pessoas que vivem, por exemplo, quando ele vai, Heber Júnior, naquele livro Amando a Deus no Mundo, quando ele vai tratar a respeito de cosmovisão e o trabalho. Quantas pessoas, meus irmãos, não vivem a semelhança da parábola dita por Cristo para o trabalho? Mas naquele dia, ou em qualquer dia, próximo ou longe, ouvirão o Senhor dizer: tolo, hoje pedirão a tua alma. E para quem tu tem reservado? Por quê? Porque para elas, o compromisso delas não é com a glória de Deus, com as Escrituras Sagradas, mas com aquilo que elas podem obter através dos seus próprios esforços. Compromisso, orientações do coração, princípios básicos assumidos. Então, meus irmãos, os principais elementos de uma cosmovisão, segundo Ronald Nash, é Deus, a realidade última, conhecimento, ética e humanidade. Meus irmãos, isso aqui que eu estou considerando são muitas questões, eu estou sintetizando, mas só para os irmãos terem uma ideia. John Frame, no seu livro A Doutrina da Vida Cristã, que é um calhamaço assim, ele vai falar a respeito do triperspectivismo com relação à ética. Porque a ética kantiana, ela está focada simplesmente no dever. E quando ele vai falar a respeito do imperativo categórico, que deve ser assumido como princípio universal para todo ser humano, ele está se preocupando simplesmente com aquilo que é virtuoso, com aquilo que deve a cada ser humano. Só que possa ser que aquilo que você esteja fazendo seja bom, numa perspectiva humana, mas aos olhos do Senhor é desprezível. Então, toda a ética secular ela é reducionista, mas as Escrituras não. As Escrituras ela preenche o campo normativo, situacional e existencial. Por isso que John Frame ele vai falar do triperspectivismo. E de onde Frame, por mais que Frame ele tenha cunhado outro termo, embora não tenha sido dele, propriamente dele, outras pessoas já usaram, por mais que Frame ele defenda o triperspectivismo, ele tirou isso de onde? Das Escrituras Sagradas, em especial do capítulo 16 da nossa confissão. Porque no que diz respeito à ética, há uma norma. O Senhor ele orienta o seu povo como se comportar, como adorar e por aí vai. Mas só que há também a questão da existência. Como é que as minhas atitudes devem ser consideradas no mundo em que eu vivo? Mas só que há também uma questão situacional. Eu devo observar aquilo que é bom, eu devo fazer aquilo que é virtuoso. Inserido em um contexto de mundo, de uma determinada cultura, eu devo levar as minhas atitudes a beneficiar aonde eu estou vivendo, mas eu devo me preocupar também com o meu coração, o campo situacional. Então percebe, meus irmãos, que somente as Escrituras abarca o campo da ética de uma forma perfeita, sem deixar brecha, para que as Escrituras seja diluída e assim o Senhor desonrado. Porque o dever é importante, mas a sua intenção também o é. E aquilo que você faz para o mundo, também. Então, meus irmãos, quando Kuyper ele fala de sistema de vida, e quando Pedro ele fala que nós devemos dar razão da nossa fé, nós devemos saber dessas coisas. Nós devemos nos capacitar nelas, para que nós venhamos preservar a nossa família das influências do mundo,
para que nós venhamos orientar os nossos filhos a chegarem na universidade e darem razão da esperança que elas têm, de forma equilibrada, coesa, e não estar se desviando, se afastando do Senhor pelas correntes mais fracas que o mundo apresenta a elas. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós venhamos entender que ainda há muito a se estudar com relação ao calvinismo, porque, de fato, a evolução natural do protestantismo é o calvinismo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.